Nunca alguém concentrou tanto poder no país como esses caras estão concentrando agora. Isso nunca existiu na história desse país. O que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos presenciando é uma coisa inédita. Nós nos enfiamos num buraco tão grande, o Brasil está enfiado num buraco tão grande que eu não sei como a gente vai se livrar do que está acontecendo. Nós estamos vivendo hoje o novo cangaço. Existe a nova oligarquia dominando o país que nunca existiu no país. O país sempre foi dominado por várias vertentes. A vertente política, a vertente dos industriais, a vertente dos agricultores, dos cafeicultores lá no passado. Desde o Tratado de Tordesilhas, desde as capitanias hereditárias, nós somos dominados por alguém. Mas agora, pela primeira vez na história, nós somos dominados pelo funcionalismo público. E como a gente veio parar aqui? Hoje nada mais interessa. Antigamente tínhamos a força da imprensa, tínhamos as forças contrárias aos políticos. Hoje tudo isso acabou. O sistema de freios e contrapesos no país acabou. O funcionalismo público virou os novos coronéis, os coronéis dos novos tempos. E é o que eu vou te mostrar. Já aproveita, já deixa um like no meu vídeo e se inscreva no meu canal, por favor, ajuda bastante. Eu falei que o Brasil sempre foi dominado desde o ano de 1500, desde que os portugueses chegaram aqui e depois especialmente há 200, 300 anos atrás começaram a surgir as grandes famílias, as pessoas que sempre dominaram o país, era aquela época dos coronéis. E aí nós temos alguns exemplos que eu vou dar. Nós temos aqui as famílias que dominam, que sempre dominaram os negócios, o dinheiro e a política do Brasil. Nós temos a família Andrada, que desde 1826 sempre tem alguém no poder, são descendentes de José Bonifácio. Família Sarney, que dominam o Maranhão e o Amapá. Alagoas, dominada por 3 famílias, os Collor, os Calheiros e agora os Liras, de Arthur Lira. Na Paraíba, a família Cunha Lima e a família Mota Vanderlei, de onde vem Hugo Mota, que há gerações a família dele vem dominando a Paraíba. Na Bahia, o Antônio Carlos Magalhães, o ACM, e a família tomou conta de lá desde sempre, até a chegada do PT. Agora quem domina a Bahia é o PT. Em Goiás temos a família Caiado, que domina o estado há mais de 200 anos. Ceará, dominado pela família Gomes, do coronel Ciro Gomes. Em Minas Gerais, a família Aécio Neves dominou lá por muito tempo. O Marazis, que nasceu em Garça e de Garça foi para o Amazonas e domina a política local. A família dos Alcolumbres domina o Amapá e por aí foi. Então nós sempre tivemos esses coronéis, os coronéis, essas famílias dominando o país de norte a sul, e toda pequena cidade tem a sua família tradicional que comanda a política local. Aqui em Bragança não é diferente. Em toda a família, eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso, toda cidade tem uma família que domina, seja ela de políticos, de gente com muita influência, de gente com dinheiro, de industriais, de agricultores, pessoal do agro, seja lá o que for, mas sempre tem alguém dominando. Ou melhor, sempre tinha alguém dominando. Porque vocês lembram, antigamente, quando um político corrupto aparecia no Jornal Nacional da então Rede Globo, hoje conhecida como Globo Lixo, mudou o nome dela, o político tinha medo quando ele se envolvia em algum escândalo, a hora que a cara dele estampava o Jornal Nacional, dali para frente a vida dele tinha acabado. Hoje, os políticos compraram o Jornal Nacional, compraram a Globo. E quando eu falo Globo, eu não estou falando só da Globo Lixo, eu estou falando de toda a imprensa, como eu sempre falo em praticamente todos os meus vídeos, eu estou falando de todo mundo, da grande imprensa podre que se vendeu inteira ao sistema. Hoje, não fossem as redes sociais, a gente estaria enterrado num mar de lama pior do que nós já estamos. Então nós tínhamos o quarto poder hoje que está sendo exercido pelas mídias sociais, que é o que nos resta,
por enquanto. Então a imprensa perdeu relevância. A imprensa hoje ela é a grande culpada por tudo isso que está acontecendo no Brasil, inclusive por essa escalada do funcionalismo público ao poder. Então vocês vão entender, eu vou chegar já já, por que o funcionalismo público dominou o Brasil. Porque hoje eles são corruptos declarados, ninguém mais se importa. Então nós temos no topo do executivo o maior ladrão que este país já produziu, responsável por inúmeros escândalos de corrupção. Hoje já é quase impossível enumerar em quantos escândalos de corrupção o PT e os seus asseclas se meteram, desde lá de trás, desde que assumiram lá. Bom, começou em Santo André com a morte do Celso Daniel, não sei o que tal, desde que o PT chegou ao poder, acabou. O Lula já é corrupto desde antes de assumir o poder, ele já não valia nada quando era sindicalista. Todo mundo sabe que ele trabalhava para a polícia, que ele era cagueta. Todo mundo sabe que ele fazia conchavos com as indústrias lá do ABC. Todo mundo sabe que ele recebia dinheiro. Ele era o chamado pelego, aquele que era vendido aos industriais, fazia de conta que defendia os trabalhadores, mas defendia o grande capital. Ele sempre foi isso, desde que ele surgiu na vida sindicalista e como político. Ele sempre ajudou os poderosos. Não é à toa que todos os bancos ajudam a eleger o Bandilmo. Todo mundo financia a campanha dele, todos. O Bradesco financia o Itaú, o BTG Pactual, a Faria Lima. Todo mundo gosta porque os lucros dos bancos são fantásticos quando tem PT no poder. É a farra. Os Faria Limers, então, eles adoram. Esse povo adora o PT, os defensores dos pobres, esse papo furado que infelizmente o nosso povo ainda cai nessa ladainha deles. Mas é isso. Então eles perderam a vergonha na cara de vez quando você tem um cafajeste desse no poder do executivo. Quando você tem um cafajeste como Hugo Mota como chefe da Câmara Federal, corrupto, a família inteira, acabei de falar, a família inteira de corrupto. Quando você tem Davi Alcolumbre como presidente do Senado, para mim o terceiro homem, porque o segundo para mim é o Gilmar, o terceiro homem mais corrupto do país é Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Você vai esperar o quê de um país desse? E aí você tem no Supremo figuras como Gilmar Mendes, que para mim é o precursor, o idealizador de todo esse movimento a palavra que eu odeio, mas é necessário usar agora, do empoderamento do funcionalismo público. Foi com Gilmar Mendes que tudo isso começou. Chego lá já. Esse pessoal, hoje, o funcionalismo público, a casta, a alta, os funcionários públicos hoje de grande patente, eles dominaram os poderosos. Vou dar exemplo. Você pega o dono do Itaú, os donos do Itaú, a família Moreira Salles. Quem tem mais medo? O pessoal do Supremo, do Judiciário, tem mais medo dos poderosos, dos bilionários do Banco Itaú, ou é o contrário? Com uma canetada, o Alexandre de Moraes, o careca lixo, o Gilmar Mendes, o Toffoli, qualquer um, destroem o Itaú se eles quiserem. Fácil. Destroem o Bradesco se eles quiserem. Destroem o BTG Pactual do André Esteves. Eles destroem qualquer um. Ah, mas os irmãos Batista são poderosos porque eles são vendidos a esses camaradas. Os irmãos Batista, eles têm medo do judiciário. Hoje todo mundo no Brasil tem medo do judiciário e, via de regra, do executivo e do legislativo. Um pessoal que antes mandava, o pessoal do agro está se ferrando na mão do executivo. Tudo que eles podem fazer para atrapalhar o agro fascista, eles fazem. Olha a força que esses camaradas têm. Então, eles perderam o medo da imprensa e perderam o medo do grande capital. Hoje, esses camaradas, os altos funcionários públicos, não têm medo mais do grande capital. Até porque eles não precisam dele. Eu também vou chegar lá. Eles se tornaram o novo cangaço. Os sistemas de freios e contrapesos acabou. Não existe mais. Se você der um Google e pesquisar juízes com super salários, você vai ver que a lista é imensa, ela é infindável. Se você colocar no Google juízes que ganham mais de 100 mil por mês, 200, 300, 400, 500, 1 milhão,
você vai encontrar. Então, o judiciário, ele se empoderou de certa forma que não tem mais quem segure esses camaradas, porque eles estão ganhando o que querem e as decisões que eles estão proferindo não dependem mais de seguir lei, de seguir regra, de seguir ordenamento jurídico, constituição, códigos de processo, código penal, código civil, nada disso mais, código eleitoral, código tributário, tudo isso acabou. O império das leis no Brasil acabou. Os sistemas de freio e contrapesos que deveriam existir acabaram, não existe mais sistema de freios e contrapeso. Você vê nessa semana se reunindo o ladrão, Davi Alcolumbre, para mim é difícil falar Alexandre de Moraes. Hoje eu estou tentando não adjetivar eles, estou tentando falar um pouco mais o nome dos camaradas, mas para mim é difícil. O Alexandre de Moraes e o Zanin se reuniram na casa do próprio Alexandre de Moraes. E aí? O que eles foram tratar? Você acha que eles foram tratar de alguma coisa republicana? Você acha que eles foram tratar de alguma coisa de interesse do país? Jamais. Quando saíram, o repórter perguntou ao Alcolumbre do que vocês foram tratar. Ele falou assim, secreto ou coisa do gênero. Ele nem se deu trabalho. Eles não se preocupam mais com a imprensa. Eles não se preocupam mais com nada. Hoje, eles são os grandes poderosos. Por quê? Porque eles não dependem de ninguém e eles não devem satisfação a ninguém. Eles precisam do dinheiro dos poderosos? Até precisam, mas hoje os poderosos dão dinheiro para eles na maior facilidade do mundo, tanto que os esquemas de corrupção se avolumam dia a dia, porque hoje eles têm dinheiro. Das facções criminosas, o PCC abastece esse povo, o Comando Vermelho abastece esse povo, o crime organizado abastece esse povo. Políticos são abastecidos hoje com dinheiro do crime. E se não tivesse dinheiro do crime? Eles têm dinheiro do orçamento secreto ou das emendas de relator. Isso faz com que eles se perpetuem no poder e que um cara de fora, um outsider, é difícil entrar na política. Por quê? Porque nós destinamos para eles a cada 2 anos pelo menos 5 bilhões de reais para as campanhas políticas. Eles já têm 5 bi e esse número ainda aumenta quando você coloca dentro o fundo partidário, que se eu não me engano são 2 bilhões. Eu não sei se a cada 2 anos ou 1 ano fico devendo, mas vou escrever a informação aqui. Então eles têm fundo partidário e fundo eleitoral. Então eles não precisam mais de dinheiro. Esse dinheiro é suficiente para que eles vão se reelegendo. Não pense que a gente vota em deputado estadual, a gente vota naqueles cabeça de chave, os mais votados, mas o resto vem no tal do quociente eleitoral. Tem deputado ali que se elege com uma merreca de votos que a gente nunca ouviu falar e é assim que a coisa funciona. Então, eles têm o dinheiro da corrupção, do narco-estado, das emendas de relator e dos felpudos salários e das mordomias infinitas. Pega o caso do judiciário, Gilmar Mendes, o sapão. Eu não consigo não falar o sapão. Ele deve satisfação a quem? Como eu disse no começo, o Gilmar Mendes, que vem de uma família tradicional do Mato Grosso, que domina o Mato Grosso desde sempre, assim como a família do Flávio Dino, domina o Maranhão desde os tempos do Império. É um negócio absurdo. A família dele, já desde o bisavô, que já foi juiz, o avô, a família inteira, todo mundo ligado ao judiciário. Você acha que esses caras chegaram aqui ontem? Você acha que o Gilmar Mendes chegou aqui ontem? Não, uma família já multimilionária. Esse cara adquiriu um poder tão extraordinário que ele manda nos ministros do Supremo e ele manda em todo o resto. E aí ele tem como seu pau-mandado o Alexandre de Moraes. Não se iluda, o Alexandre de Moraes é aquele que faz exatamente o que o Gilmar Mendes quer. Então como que a coisa está? Antigamente tinha as capitanias hereditárias, tinha as grandes famílias que dominavam o país, tinha os coronéis, depois tinha a imprensa, os políticos, tinha tudo aquilo, tinha o pessoal de muita grana que influenciava a política, influencia hoje, é óbvio, que influenciava muito a política, os políticos faziam o que esses caras queriam, hoje eles não dependem mais de nada. Hoje nós estamos vivendo o novo cangaço. Hoje nós estamos vivendo a oligarquia do funcionalismo público. Você já ouviu falar em oligarquia do funcionalismo público alguma vez? O que são os oligarcas? Os oligarcas são aquelas famílias tradicionais, aquele povo rico, aquele povo cheio de dinheiro que mandava na porra toda. Acabou. Isso acabou. Quem manda no país hoje é o funcionalismo público, porque acabou o sistema de freios e contrapesos e todos eles se juntaram, eles estão juntos
e misturados. É um judiciário altamente forte, que não respeita as leis, que faz absolutamente o que quer, que conta com um Senado conivente, forrado de bandidos que não conseguem segurar esse judiciário, e eles continuam fazendo o que querem e vão continuar fazendo o que quer com a conivência do Senado, que era a principal porta de freio para isso, era o Senado era quem poderia segurar um pouco esse judiciário, e eles não conseguem, porque eles têm o rabo preso com o judiciário. Isso aí todo mundo sempre soube. E ainda você tem a Câmara Federal, que é 513 deputados, lá que metade não vale, metade, 2/3 não vale o que come, não sabem nem o que estão fazendo lá e não servem pra porra nenhuma. Mesmo assim, também estão junto com o Judiciário e junto com o Senado e, óbvio, junto com o Executivo. O Executivo hoje não tem força nenhuma. O Bebum não manda mais em porra nenhuma. Quem manda neles é o Judiciário, tanto que ele não tem peito para peitar o Judiciário e nem o Legislativo. Então o que eles fizeram? Eles se uniram. Essa união entre Executivo, Legislativo e Judiciário está levando o Brasil pro buraco. Esses caras estão destruindo o país em benefício próprio e dos seus. Esses caras criaram a oligarquia do funcionalismo público. Esses caras criaram um novo poder no Brasil, o poder dos funcionários públicos de alta patente, e eles vão continuar fazendo o que querem no Brasil enquanto a gente não der um jeito nisso, enquanto a gente não conseguir barrar esses caras. Eu não sei o que vai restar desse país. Eles têm dinheiro, eles têm poder, as leis para eles não funcionam. Ou você acha que um ministro que tem um contrato não explicado de propina, todo mundo sabe, recebimento de propina da mulher em seu nome, que é laranja, do Moraes, de 131 milhões de reais, não é explicado? O Toffoli tá lá sentadão, tranquilo, fiz vídeo dele. O Gilmar, com os inúmeros crimes que já cometeu, também tá lá. Os outros são coniventes, ou podia ter 2 ou 3 ali que se salvasse e não conseguem. Nossa única saída é agora. Se o bandido conseguir se reeleger, ele tem mais 4 ministros do Supremo para indicar. Se ele se reeleger, ele tem mais 4. E 2 poderiam sofrer impeachment, mas não vão. Então ele vai se fortalecer mais ainda. O Supremo acaba de uma vez por todas. Por isso que eu bato sempre nessa tecla aqui. A nossa única esperança agora é eleger o Flávio Bolsonaro, para que ele indique 4 ministros, para que nós tenhamos um Senado de direita e que possa impeachment miseravelmente o Toffoli e o Cabeça de Ovo. É o mínimo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente começa a reverter tudo isso. Se a gente não conseguir, não é brincadeira. Se a gente não conseguir eleger o Flávio, esse país vai pro esgoto de uma vez por todas. Você imagina o Supremo que nós temos hoje, lutando, remando contra só o André Mendonça, porque o Cássio já foi. Você vai ter 10 ministros nas mãos deles. 10 falando exatamente o que eles devem ou não fazer, tocando o país da forma que bem quiserem, sem que a gente possa fazer nada contra isso. Nós não teremos a menor chance. É agora ou nunca, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. O poder que esses caras acumularam todos juntos. Voltando ao início do que eu falei lá no vídeo, se lembra quando eles tinham medo do Jornal Nacional? Esses caras têm medo do que hoje? Eles não têm medo mais de porra nenhuma. Eles compraram todo mundo, tá todo mundo comprado, os empresários, os industriais, a Faria Lima, os banqueiros, os industriais. Tá todo mundo, eles conseguiram dominar o país de uma forma que nunca na história desse país havia sido feita anteriormente. Nunca alguém concentrou tanto poder no país como esses caras estão concentrando agora. O poder que o Judiciário, o Executivo e o Legislativo têm nas mãos, coniventes que são, sem sistema nenhum, sem esperança nenhuma de freios e contrapesos, de que um possa policiar o outro. Isso nunca existiu na história desse país. O que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos presenciando é uma coisa inédita, é de um ineditismo sem precedentes. Não se sabe ao certo quantos presos serão colocados nas ruas por conta da saidinha dos dias dos pais. Só no DF são 1.500, Brasil afora está até difícil determinar. Mas o Jair Bolsonaro não vai poder receber a visita dos seus filhos. Estão entendendo do que eu estou falando? Eles fazem o que querem. Acabou o império das leis. Nunca tivemos isso, então
Nós temos que abrir o olho, porque a nossa situação é muito, mas é muito pior do que a gente imagina. Isso aqui vai se transformar numa Venezuela, mas sem a menor sombra de dúvidas. Nós temos, é nossa obrigação como cidadãos, é nossa obrigação como brasileiros acabar, porque acabando com o PT, tirando esse marginal da cadeira da presidência e colocando um Senado com pelo menos metade mais um de senadores que prestam, a gente vai tentar conseguir fazer uma limpeza ou pelo menos dar um pequeno equilíbrio de forças. Do contrário, esquece, esse país já era. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro, se houver, se deixarem. Forte abraço. Like no vídeo, se inscreva no canal.